Olá, você estudante que está se preparando para mais uma prova. Aqui vamos fazer uma revisão de EG, História Econômica Geral, certo? Hoje vamos trabalhar com uma aula bem longa, não vou mentir não, que vamos passar por toda a Revolução Industrial segundo conceitos de Eric Hobsbawm, certo? Vamos dividir essa aula em conceitos, em partes históricas, problemas, soluções, conflitos, etc. Vamos abordar tudo numa grande revisão. Hoje eu trouxe a minha colinha direto na tela, para ficar até mais prático para quem gosta de anotar, printar. Vamos trabalhar juntos, uma revisão de aluno para aluno. Peço que, se você gosta dessas ajudinhas, você deixa um comentáriozinho, deixa um like só para ajudar no nosso grupo. E bons estudos. Vamos lá começar. Bom, como vai funcionar o nosso resumo? Primeiro eu vou fazer o seguinte. No final desse resuminho, eu já deixei... Peraí, que é bastante coisa, ó. Já vão tendo uma noção de quantas coisas são. No final do resuminho, eu deixei aqui um resumo do resumo do que é o capítulo 2 da Origem da Revolução Industrial de Hobsbawm, o livro. Então, o que o Hobsbawm fala? Ele explora as origens da Revolução Industrial, desafiando a visão simplista de que foi apenas um período rápido de crescimento econômico. Ele a define como uma transformação econômica e social fundamental, com a Grã-Bretanha, ou a Inglaterra, podemos já chamar ela no novo nome, digamos assim, mas chama de Grã-Bretanha, né? Não vai arriscar. Sendo a pioneira nesse processo dentro de um contexto capitalista. Fatores determinantes e rejeição de explicações simplistas. Hobsbawm refuta explicações que atribuem a Revolução Industrial a fatores que sejam isolados, como clima, geografia, população, eventos históricos fortuitos. Ele traz um exemplo de cada um, de alguns que aconteceram na época, e por que a Grã-Bretanha, sendo uma ilha que metade do ano fica congelada, foi o motor da Revolução. E aí ele descarta qualquer tipo de fator isolado. Insiste que a compreensão reside na interação de um quadro econômico social e institucional mais amplo. Pré-condições para a industrialização já estavam presentes na Grã-Bretanha no século XVIII, que não era um país subdesenvolvido e possuía vínculos econômicos, sociais e ideológicos favoráveis à transição. Conectando aqui, o país contava com um mercado nacional unificado e um setor manufatureiro desenvolvido. A industrialização britânica não exigiu mão de obra com alta qualificação. As pessoas, os despossuídos, que a gente fala tanto até em sociologia, eram pessoas de baixa escolaridade, às vezes nem alfabetizadas, e para a industrialização britânica você só precisava de mão de obra, alguém que vendesse a força de trabalho, e não força, como que eu posso dizer, cognitiva, força de estudo, sabe? Era mais força braçal mesmo. Então, saca só o muque. Nossa. Era força braçal que ele queria dizer. Deu pra entender, né? Que é uma mãozinha aqui. Mas sim trabalhadores com escolaridade comum e experiência prática. A acumulação de lucros foi vital para financiar a expansão industrial, o acúmulo primitivo. Os três motores da Revolução Industrial. Vamos lá. Hobsbawm diz que a Revolução Industrial foi culminada em cima de mercado interno, que proporcionou uma base estável para a economia industrial. Indústrias como carvão e ferro se desenvolveram inicialmente para atender a esse mercado, que também serviu como a proteção contra flutuações do mercado externo. Mercado externo, falando dele agora, exportação. Aí. Foi o motor mais dinâmico e revolucionário.
A indústria do algodão, a primeira a se industrializar, estava intrinsecamente ligada ao comércio ultramarino. Falaremos muito do algodão, inclusive terá um trecho da aula só sobre o algodão na Revolução Industrial, a importância dele. É ligada ao comércio ultramarino, dependendo da importação de matéria-prima e da exportação de produtos acabados. E teve ajuda do governo. Desempenhou um papel essencial, embora frequentemente subestimado, na proteção dos mercados e na conquista de novos, criando um ambiente favorável ao comércio e à expansão econômica. A política britânica no século XVIII era agressivamente focada em subordinar a política externa a objetivos econômicos, garantindo o monopólio de mercados coloniais e ultramarinos através de vitórias sobre rivais como a França e a Holanda. Bom, só que aqui já é a parte 2 da aula que a gente vai falar do algodão, certo? Mas era só conferindo se tinha mais coisa aqui. Vamos terminar a revisãozinha do Hobsbawm falando da dinâmica populacional, algo bem curtinho. O aumento populacional após 1740 foi significativo. Hobsbawm argumenta que não foi a causa primária da Revolução Industrial. Foi uma consequência das mudanças econômicas e sociais, fornecendo mão de obra barata. Lembra que eu falei? Não vou desenhar outro bracinho, não. Uma mão de obra barata e um mercado consumidor em expansão. Ok? Revisado um pouco do que o Hobsbawm fala no capítulo 2, vamos começar agora para valer a falar do que foi isso, a Revolução Industrial. Uma explicação bem, como que eu posso dizer assim, bem completinha. Vamos cobrir tudo. Então, é o seguinte, se você lê o livro, o capítulo pelo menos, você vai perceber que vários trechos aqui são extraídos de lá. Algumas coisas eu tirei literalmente inteira, mas não coloquei em aspas porque eu tive que reescrever para fazer sentido, beleza? Mas é bom anotar, vai acompanhando, vai ser bem legal. Vamos lá. Então, a Revolução Industrial para Hobsbawm. Ele diz que não foi uma mera aceleração do crescimento econômico, mas sim um resultado de profundas transformações econômicas e sociais que levaram ao aceleramento do crescimento econômico. Meios de produção novos, a máquina, o sistema fabril. Birmingham produzia mais, mas a antiga Manchester, que inclusive vamos falar novamente dela em Engels, quem for ter aula, né, sobre Manchester, tem um texto muito importante, né, do Engels, que conta da Manchester, que era uma das chaves da Revolução Industrial, mas ela era muito maquiada em duas caras, deixando a população dos trabalhadores na miséria, sofrendo coisas horríveis, tipo moradia, insalubridade, etc, etc, etc. A Revolução Britânica, primeira da história, não começou do zero. Inglaterra precedia por 200 anos de desenvolvimento contínuo. Mediante a Revolução Tecnológica e Transformação Social, entrou neste processo revoluções posteriores, que usufruíram da experiência e exemplo inglês. A Inglaterra não teve antecessores. O processo que explode na década de 1780, índices estatísticos revelam um crescimento acelerado. Agora vamos ao conceito de Revolução Industrial. Dado pelos franceses, adequado a referências ao qualitativamente novo. Inauguração de modo capitalista de produzir mercadorias. Lembra daquelas 3 características? É muito em cima disso. É produção para o mercado interno, produção para o mercado externo, com a proteção do governo. Proteção que ele até coloca um trecho que diz, tipo assim, que o governo dava isenções fiscais às fábricas, proibia importações de fora para aumentar a exportação e etc, etc, etc. No contexto de uma economia mundo, não pode ser explicada em terras puramente britânicas. Inglaterra parte de uma economia mais ampla, economia mundial dos estados marítimos europeus. Lembra que a Inglaterra é uma ilha, tá? Então, tipo, tudo tinha que ser exportado, assim, que não fosse usado para lá, não tinha charrete para levar. Porque lembrando que a revolução mais dos trilhos é mais para a segunda revolução industrial. Mas antigamente não tinha nem ferrovia.
Vamos falar agora. Grã-Bretanha, parte de uma rede ampla... Ixi, rabisquei em cima. Peraí. Rede ampla de relacionamentos integradas por áreas adiantadas, industrialização em potencial, e áreas atrasadas, que eram dependentes. Eram colônias, portos comerciais e da dominação do Oriente e África, de áreas atrasadas da Europa. As áreas que estabelecem sistema de fluxos econômicos, transferência de capital, migrações de população, comércio e pagamentos internacionais, possibilidades de expansão e acumulação para economias europeias. Agora a gente vai falar do pioneirismo inglês. Retomando um pouquinho o que a gente tinha dito, ele descarta porque ele vai começar a pensar por que a Inglaterra foi a pioneira. O que culminou, o que ocorreu na Europa para a Inglaterra ser a primeira? E aí a gente retoma aquilo que ele disse. Ele descarta fatores geoclimáticos, demográficos, a distribuição de recursos naturais tomados por si só, fora de um quadro econômico, social e institucional mais amplo. Grandes reservas de carvão, ausência de reservas de ferro, boas colheitas de início de século, do século XVIII, clima úmido facilitando a indústria do algodão. Lembra do algodão, vamos falar bastante dele hoje. Facilidades de acesso ao mar e rios navegáveis. Ele descarta acidentes históricos. Isso aqui é uma característica daqui, tá? Ele descarta acidentes históricos. Descobrimento marítimo no século XV e XVI e Revolução Científica do século XVIII não explicam a Revolução Industrial na Inglaterra. A Revolução Industrial aconteceu no século XVIII e não no século XVII, quando o conhecimento do mundo e a ciência eram adequados ao desenvolvimento industrial. Descarta a Reforma Protestante e o, entre aspas, espírito capitalista, para acelerar a Revolução Industrial. Na Inglaterra, a reforma aconteceu 2 séculos antes da Revolução Industrial, a Reforma Protestante. Então não foi nada relacionado a revoluções ou que Engels traz muito isso, a questão do espírito, certo? Nos Países Baixos, a Holanda protestante não se industrializou antes da Bélgica católica. Descarta fatores puramente políticos. No século XVII, o Estado inglês comprometido com o lucro, mas a Revolução Industrial um século depois. Grã-Bretanha. Inglaterra não era atrasada, mas partes da Irlanda, Escócia e País de Gales eram mais atrasados. Não foi a superioridade técnico-científica inglesa. Lembra, eles não precisavam de mão de obra inteligente, só mão de obra forte. A França à frente nas ciências naturais, matemática, física e criação da Politécnica. Ou seja, se fosse por questão de inteligência, né, a França teria saído na frente. A educação inglesa era deficiente. Educação primária somente no século XIX, com alfabetização em massa. Inovações técnicas para a Revolução Industrial eram simples e não foram empecilhos. Teares, lançadeiras findeira, máquinas a vapor, conhecimento primário de quase um século nas minas de carvão. Agora vamos falar um pouquinho do panorama em 1750. Eu ia falar 1950. 1750. Inexistência de um campesinato inglês, dono de terras e agricultura de subsistência, mas trabalhadores agrícolas. Transferência de homens de atividade não industriais para as indústrias. O país acumulava capitais que poderiam ser investidos em equipamentos necessários à transformação econômica, mas não muito elevados com os exigidos pela... eu coloquei EF, eu esqueci. Peraí. Pra que eu fui resumir? É estradas de ferro, tá? Porque o que ele queria dizer é que o país acumulava capitais que poderiam ser investidos em equipamentos necessários à transformação econômica, mas não muito elevados como exigido pelas estradas de ferro, ou ferrovias. Parte de homens estavam dispostos a investir em progresso, mas outra parte disposta a investir em ostentação. Problemas tecnológicos simples no início da Revolução não exigiam a escolaridade e experiência prática cotidiana.
maioria das inovações poderiam começar em pequena escala, poucos investimentos e ser financiada com acumulação dos principais lucros, dentro das possibilidades de pequenos empresários e artesãos. Transportes e comunicações eram baratos. Distância não ultrapassava de 112 quilômetros do mar e rios e canais. Pré-condições efetivas para a Revolução Industrial. Vamos lá. Qual é a situação agrária? 2/3 das terras no século XIX, 4 mil proprietários em média. 250 mil capitalistas e 1.250 trabalhadores apenas. Resquícios da antiga economia removidos pelo Enclosures Acts, 1760 a 1830. Os enclosures é aquilo que a gente estava discutindo dos cercamentos. A gente discutiu umas aulas passadas, eu acho que inclusive também em introdução à economia, que foi a situação de que as pessoas estavam sendo expulsas das terras e as terras estavam sendo cercadas tanto para a criação de ovelha, depois para o algodão, ou viravam campos de caça. Agricultura capitalista. Meados do século XVIII. Terra monopolizada por grandes proprietários, cultivada por arrendatários que empregam camponeses sem terra. Inexistência de um campesinato independente. Putting out system, disseminado pelo campo. Vamos explicar um pouquinho o que é esse put off system. Sistema de produção domiciliar. O produtor possuía os meios de produção que, na época, correspondiam ao tear, à roca e etc., mas estava subordinado a um comerciante, que lhe fornecia a matéria-prima, comprava o produto final e determinava quanto deveria ser produzido e quanto lhe seria pago pelo seu trabalho. Ou seja, por causa disso, antes o rapaz, né, o artesão que fazia tudo na casa dele, ele determinava o preço da lã, o preço do fio, o preço do tecido, o preço da roupa. Quando eu introduzo o comerciante, colocar até um chapéuzinho nele, vou sacar só o meu comerciante. Ixi, não sabia que dava pra fazer isso não. Beleza, vamos trocar a cor. Quando introduzo o comerciantezinho, ele começa a levar os produtos para outros lugares. Então, se a gente tem, por exemplo, aqui, tô começando a entender como isso funciona. Atualizou. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Começa a levar para outros artesãos para ser vendido, como que eu posso dizer? Pensa que numa casa se produzia tudo. A partir de agora, cada um vai produzir só uma coisa. E o comerciante entra como o responsável por transportar esses materiais. Então, só uma casa tecia, só uma casa fiava, só uma casa transformava em tecido, só uma casa pintava. E aí, quem determinava o preço era esse comerciante. Porque ele que fazia todo o trâmite. Aí falava, bom, vou lucrar aqui, vou aumentar o preço lá. E ia jogando para cima e para baixo os valores. No putting off system, a produção possuía um caráter doméstico. Era realizada pelo artesão e sua família ou por pessoas próximas da sua casa. Com o tempo, o comerciante assumiu o papel de coordenador da produção. É o que eu tentei explicar ali em cima. Os artesãos eram contratados para realizar parcelas do trabalho, como o tingimento, a fiação, a tecelagem ou o acabamento. O artesão ainda tinha a posse de ferramentas necessárias para a produção e o conhecimento necessários para a realização do trabalho. O comerciante não conhecia as técnicas necessárias para produzir os produtos que vendia. Novo momento. As decisões acerca do processo produtivo não eram tomadas pelo artesão exclusivamente. Cabia ao comerciante determinar a quantidade e a qualidade da matéria-prima a ser utilizada, a quantidade a ser produzida. Os prazos para a produção das encomendas feitas, o preço a ser pago pela produção. O sistema tirava do produtor o controle que detinha sobre sua atividade, mas o artesão preservava consigo a concepção e a execução do trabalho. O know-how estava ainda mais em suas mãos, mas perde na fábrica. Pré-condições efetivas para a Revolução Industrial. Vamos falar mais um pouco.
Determinante: a agricultura inglesa preparada para as funções da era capitalista. Fornecer Vamos falar esses dois aqui. Fornecer excedente de mão de obra para cidades e indústrias. Na França, o campesinato e pequena burguesias estáveis foram obstáculos da industrialização. 2. Excedente de mão de obra completado no século XIX. Imigração em massa de irlandeses. Isso é importante lá no texto de Manchester, quando vai falar da região. 1,5 milhão de uma população de 8,5 milhões, 1835 a 1850. Determinação da agricultura inglesa da Revolução Industrial. Revolução Agrícola. Aumento da produção a partir de pequenas melhorias, revezamento de cultivos, fertilização dos solos, novos cultivos. Objetivo: alimentar a população urbana em crescimento. Era uma população que não parava de crescer. Transformação social e não tecnológica da agricultura. Liquidação do cultivo comunal. Média: a solução radical do problema agrário. Excedente de exportação para garantir eventuais importações de bens de capitais. Agora vamos falar rapidinho do acúmulo de capitais. Homens da atividade mercantil dispostos em equipamentos necessários à transformação econômica e progresso. Não havia escassez de capital, já tinha passado a época da acumulação primitiva, então tinha muito capital acumulado. O que detonou em si a Revolução Industrial? Como surgiram na Inglaterra do século XVIII as condições que levaram a burguesia a revolucionar a produção. Vamos falar daqueles 3 fatores agora, de um jeito mais explicadinho, separadamente. Mercado interno, mercado externo e ação do Estado. Os 3 essenciais, mas atuando de modo desigual. Pré-condições para a Revolução Industrial. Inglaterra marcada nacional e setor manufatureiro desenvolvido. Mercado nacional. Economia nacional integrada. Economia de mercado onde maior parte dos bens e serviços estão fora do círculo familiar. Existência prévia de capital social elevado, mínimo de infraestrutura. Apoio do Estado às atividades lucrativas e política externa agressiva de conquista de mercado. Mercado mundial sob controle inglês, marinha mercante e de guerra. Controle das principais rotas e pontos de comércio. Frota mercante, facilidades portuárias, estradas e vias fluviais navegáveis. Agora vamos falar de um pequeno enigma. A relação entre a obtenção de lucro e a inovação tecnológica. Supõe-se que tende a iniciativa privada automaticamente para a inovação é, na verdade, uma inverdade, digamos assim. Ela tende sempre para o lucro. Só revoluciona se for aumentar o lucro. Então, se uma esteira precisa de 10 funcionários. Não vou desenhar 10, então vamos só de 5 funcionários. Para fazer 2 notas de dinheiro. Enquanto eu estiver fazendo essas notas de dinheiro, tá dando lucro, beleza. Porém, se for de bom uso tirar esses 5 funcionários e simplesmente trocar por um injetorzinho, e isso vai gerar 4 notas, aí sim ele vai revolucionar. Mas as sociedades pré-industriais, essa premissa é mais complicada, pois mercado restrito, alto lucro com luxo, sem inovação. Era a situação do tipo: é mais fácil fazer relógios de luxo ou convencer camponesas a usarem meias? É tipo isso que ele fala no texto. Ou foi tipo um trechinho que ele fala, alguma coisa assim. Nessa época era muito mais lucrativo fazer itens de luxo para as grandes cortes, não sei se pode chamar de cortes, mas só o alto escalão, do que fazer a população que nem tinha dinheiro direito começar a comprar itens manufaturados.
Industrialização permite produção de expandir a mercados, senão a criá-los. Continuando os fatores que detonaram a Revolução Industrial. Mercado interno. Mais escoadouro para produtos do país, mas o externo mais dinâmico e seguro e ação do governo. Mercado interno cresce de 4 maneirinhas, vamos falar delas. Crescimento da população, que cria mais consumidores e produtores. Transferência de pessoas das rendas não monetárias para as monetárias, o que cria mais clientes. Aumento da renda per capita, advento de bens produzidos industrialmente, substituindo manufaturas ou importados. Dimensão e conquista. Possibilita o crescimento econômico e bases da economia industrial. Importante escoadouro dos produtos que mais tarde serão bens de capital. Carvão mineral, ferro, mercado interno pré-industrial grande, favorece crescimento econômico. Mas procura interna destes produtos não aciona a Revolução Industrial. A Revolução Industrial para ferro e carvão teve que esperar a ferrovia, que cria o mercado de massas. Melhoria dos meios de transporte para diminuir o custo do transporte terrestre. Manufaturas alimentares e industrialização. Fixam o ritmo da industrialização. Bebidas e alimentos. Produção de produtos de trigo e cerveja são pioneiros na revolução tecnológica, mas transformam menos a economia que os cercam. Uma observação. O mercado interno não contribuiu muito para a Revolução Industrial, mas favoreceu o crescimento econômico. Não foi a faísca, mas atuou em momentos de crise. Agora vamos falar do mercado externo. Esse sim foi a faísca. Atividades exportadoras, condições diferentes do mercado interno. Potencialmente revolucionária, violentas flutuações, possibilidades de fazer fortunas. Expressão maior e mais rápida. O algodão, o famoso algodão. Primeira produção a se industrializar e ligada essencialmente ao comércio ultramarino. Em 1850, a indústria do algodão já exportava 2/3 de sua produção total. Razão potencial da expansão do mercado externo. As exportações não dependiam das modestas taxas de crescimento natural e da procura interna. Crescimento interno, progressão aritmética. Externa, geométrica. Inglaterra, dos mercados monopolização externos na grande parte do mundo. Conquista de mercados de exportação, destruição da concorrência, guerras coloniais. O que isso significa? Expansão das exportações a um ritmo que torna a Revolução Industrial viável e necessária. Agora vamos falar do Estado. Conquista de mercados através de guerra e colonização. Exigia o quê? Uma economia dinâmica, capaz de explorar esses mercados. Estado empreendedor de guerra e colonização. Grã-Bretanha. Estado capitalista disposto a subordinar toda a política externa a objetivos econômicos. Nas guerras, os objetivos eram comerciais navais. Influência dos grupos de pressão dos setores manufatureiros. Divergências entre produtores e mercadores. Decididas a partir de 1700. Produtores ganham proteção contra a importação de tecidos indianos. A CIA das Índias Orientais perde o monopólio da Índia, subcontinente indiano aberto à importação de tecidos de Lancashire. O que acontece aqui? É aquilo que eu falei. O Estado começa a beneficiar os mercadores, o que acaba quebrando o monopólio da Índia, onde só dava para importar tecido de lá. Agora ele começa a importar e exportar. Eles começam a comprar de Lancashire, né? A guerra mutilava competidores e expandia as exportações. Grande crescimento da marinha inglesa. Necessidade de reequipar a marinha inglesa, manufatureira de ferro e bens de capital. Contribuição para inovações tecnológicas e para a industrialização. Necessidade de mais canhões. Abre mercado para ferro e peças de artilharia. Necessidade de métodos revolucionários para cumprir prazos para grandes encomendas do Estado. Aqui eu vou dar uma rápida curiosidade antes de continuarmos. Se por algum motivo vocês quiserem assistir um filme bem interessante, que foge bastante do que a gente está falando, mas se passa nessa época, assistam o filme da Netflix do Frankenstein, do diretor Guilherme Del Toro. Porque além de se passar nessa época,
né? Tirando um pouco o excesso de fantasia da história, que é muito boa, inclusive, o que financia o projeto do cientista Frankenstein é a guerra. Porque o patrocinador dele ganhava dinheiro vendendo, se eu não me engano, era ferro para munição de artilharia. E aí chega até um ponto do filme em que ele fala, ó, a guerra está acabando e seu projeto não termina. Meu dinheiro vai parar de chegar, então você tem que terminar seu trabalho. É um filme muito interessante, eu gosto bastante da obra, mas só uma curiosidadezinha. Vamos resumir os setores, então, para terminar esse trecho. Então, exportações, apoiadas sistemático com auxílio e agressivo do governo. Desencadeia a centelha junto com a produção têxtil do algodão, o setor básico da industrialização. Mercado interno, urbanização incentiva transporte urbano e base para carvão e inovações tecnológicas. Governo apoia comerciantes, manufatureiros e desenvolvimento da indústria de bens e de capital. Bom, aqui a gente fez uma revisãozinha bem rápida, digamos assim, sobre esse tema. É um tema bem longo, bem complexo. Tem bastante informação sobrando aqui. É bem importante focar nas partes mais importantes. Nas partes mais importantes, claro. Mas eu acho que o que eu queria dizer de mais importante é esses resuminhos do capítulo aqui que eu falei no início. Eu acho bem importante, porque aqui a gente só destrinchou tudo que eu falei no início. Essa aula vai ser dividida em parte 1 e parte 2, porque já tá aqui a parte 2. A gente vai falar da Revolução Industrial, agora o capítulo 3, sobre o algodão e toda essa parte revolucionária, mas isso vai ser em outro momento, porque é uma aula bem longa também, dá para fazer uma parte 2 só sobre isso, e espero que eu tenha dado uma ajudada a revisar, bons estudos, se cuidem, revisem, leiam os textos, acho muito importante, pelo menos um resumo de IA pode ser, pelo menos para você ganhar uma aculturação do texto, e que fique tudo bem. Espero que eu tenha ajudado. Deixa um like, deixa um comentário. E bons estudos para você. Vai dar tudo certo, vai ser uma boa prova. Nos encontramos em uma parte 2. E tchau, tchau!